Êxodo, se você for discorrer o livro de Êxodo, o livro de Êxodo nos traz características da arca. A arca era nada mais, nada menos do que um caixote de madeira de cetim ou de acácia, em algumas outras traduções, com 2,5 metros de largura, 2 côvados e meio de largura e 1 côvado e meio de comprimento. A arca, o Senhor lhes deu uma ordem: faz a arca, é a representação da minha presença no meio do povo. E a minha presença no meio do povo não é qualquer coisa. A minha presença no meio do povo é algo especial. Então tem que fazer a arca com o melhor material que existia na época. Eles pegam agora a melhor madeira da época, a madeira de acácia ou de cetim, algumas outras traduções, faz um caixote de madeira. Agora Deus dá uma ordem: reveste ela de ouro por dentro e por fora, betuma toda ela por dentro e por fora com uma placa de ouro 24 quilates. Segundo a história nos fala, agora Bezaliel junto com o seu companheiro, conforme Moisés dava a ordem, eles faziam aquela placa e eles mostravam para Moisés, e estava conforme o Senhor tinha mostrado para Moisés. Agora eles começam a construir a arca, forra a arca de dentro para fora de ouro, ouro por dentro e ouro por fora, com uma placa de ouro, uma única placa, e não deveria ter emendas. A história nos fala, meus queridos e amados irmãos, que no lado de fora da arca eles colocam 4 argolas de ouro com 2 varas cada lado, 2 argolas do lado direito, 2 argolas do lado esquerdo, 2 varas atravessadas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo, para que os levitas pudessem conduzir a arca no seu ombro. A história nos fala que os levitas iam andando com a arca no seu ombro, e cada 6 passos que eles davam, eles paravam a arca estava no seu ombro. Cada 6 passos que eles davam para qualquer lugar que eles iam e levavam a arca, eles paravam no 6º passo. Sabe por quê? Porque o número 6 é um limite que o Deus estabelece para o homem. Eles paravam no 6º passo, faziam um altar, faziam um sacrifício ao Senhor, davam o 7º passo, abaixava a arca e faziam um culto de adoração ao Senhor. É isso que nós viemos fazer aqui, irmão. Ainda que você deu o 1º passo, deu o 2º, deu o 3º, deu o 4º, deu o 5º, você deu o 6º, você chegou no teu limite, mas se hoje a presença de Deus estiver na tua vida, o Senhor ele vai dar o 7º passo por você. Hoje ele vai te ajudar a dar o 7º passo, irmão. A palavra nos fala que eles agora faz a arca por dentro e por fora, betuma a arca com ouro por dentro e por fora. Havia pelo menos 4 símbolos dentro da arca. A história nos fala que de um lado havia tirado e esculpido da própria placa da arca algo como o rosto de um touro ou de um boi. Do outro lado havia algo como o rosto de um homem com 2 rubis nos olhos. A história nos fala que do outro lado havia uma águia com umas asas abertas, com 12 pedras preciosas na sua testa. Do outro lado da arca havia a representação de um leão, a figura de um leão com a sua boca aberta, com 2 rubis nos olhos. Isso implica em dizer o que, irmãos? Que do lado do touro, aonde estava esculpido da própria placa de ouro da arca, havia um touro com 2 rubis nos olhos. Isso era o símbolo do sacrifício vicário de Jesus Cristo no Calvário. Do outro lado, uma representação com o rosto de um homem com 2 rubis nos olhos. Isso implica dizer que era o tempo que Jesus andou em a sua obra na terra. Do outro lado da arca havia uma águia com as suas asas abertas, com 12 pedras preciosas na sua testa. Isso quer dizer que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e os olhos do Senhor, que são como chama de fogo, está olhando para você hoje. Deus não te perdeu de vista, irmão. Do outro lado, um leão com a sua boca aberta e 2 rubis nos olhos. Isso era a confirmação da profecia e a visão que João viu na ilha de Pátimo. Ele viu algo como um resplendor de uma glória divina. Ele viu algo como algo que nunca
civilmente humana, ou nunca os olhos humanos viram. Era homem com as suas vestes de linho fino, salpicado de sangue, os seus cabelos brancos como a lã branca, os seus olhos como a chama de fogo, a sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, que corta a divisão da alma e do espírito, montado em um cavalo branco, a sua coxa é escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a palavra nos fala que João, ele começa a abrir a boca e falar: quem é digno, quem é digno, quem é digno, quem é digno de abrir o livro. Mas logo o anjo do Senhor levanta e fala: João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de descer, este sim é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Ele vai vir como leão para buscar eu e você, irmão. Ele vai vir como leão para buscar eu e você. A palavra nos fala que Deus agora dá uma ordem, faz uma tampa para a arca, um propiciatório, algo que tampe a arca. Ele agora pega uma tampa de madeira de acácia, reveste de ouro ao redor de toda aquela tampa, aquele propiciatório, faz algo como uma coroa, como símbolo da realeza de Deus. A palavra nos fala que a madeira era a melhor madeira da época, e nessa madeira havia alguns nós, mas Deus deu uma ordem para que eles forrassem a arca de ouro por dentro e por fora, a fim de que a realeza cobrisse a vaidade dos nós da madeira. Agora eles colocam 2 querubins alados. A história nos fala que eram 2 querubins, um na ponta direita, um na ponta esquerda, 2 querubins ajoelhados, com as suas asas em cima aladas, as pontas se encontrando em cima e os seus joelhos se encontrando embaixo, e toda a sua asa cobrindo a tampa da arca por completo. A história nos fala que eles tinham rosto de criança, corpo de homem e asa de anjo, e no meio daqueles 2 querubins havia um círculo que é a representação da eternidade, que não tem começo e não tem fim. No meio daquele círculo estava uma fagulha da glória de Deus chamada Shekinah. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Os anjos, os 2 querubins, eles tinham um rosto semelhante a um rosto de criança. É por isso que Jesus falou, irmão, que ninguém que não é como uma criança não pode rever o reino dos céus, porque o que estava dentro da arca era eterno, e eles estavam como se olhando para dentro da arca. E a palavra do Senhor nos fala, irmãos, que as suas asas estavam encontrando em cima e os seus joelhos encontrando embaixo. Sabe o que quer dizer isso? É Jesus falando que tudo que é ligado na terra é ligado também no céu. Levante a sua mão que eu quero profetizar na tua vida. Hoje eu quero ligar a bênção do Senhor na tua vida. Hoje eu quero ligar a bênção e a vitória do Senhor na tua vida. Se você crê, então liga comigo, porque Deus está assinando a tua vitória lá no céu. Hoje é o dia da tua vitória, irmão. Hoje é o dia da tua peleja ganha, irmão. Hoje é o dia que Deus vai te dar dupla honra.